Salve, salve nação corintiana. Hoje vamos para mais um pós-jogo. Hoje foi Corinthians contra o grandíssimo time Remo. Hoje foi uma vitória que o Coringão precisava muito. Voltando de campeonato aí do Brasileiro. Estávamos ali próximo ao zona de rebaixamento. Hoje, se eu não me engano, fomos para sétimo lugar. Foi uma vitória com a pontuação boa. Só vou pegar aqui. Vou puxar aqui os dados para eu poder ver. Mas hoje, deixa eu ver aqui. Tabela. Brasileirão. Primeiro vídeo do canal, prazer, me chamo Paulo Sérgio. Deixa eu ver a tabela aqui e vamos fazer um canal aí sobre o nosso Corinthians, que é o Seleção Corinthians. Eu vou deixar aí na descrição o Instagram e o TikTok. O Instagram eu vou começar a postar lá, mas o TikTok eu vou fazer uns cortes, algumas coisas assim. Vamos puxar a tabela aqui, ó. Isso mesmo, o Corinthians foi para sétimo lugar, saindo daquela zona cinzenta, né, que acho que estava em 14º ou em 15º, né? Quem tá no... É bom que saiu aqui, ó, foi para sétimo, uma vitória muito boa. Hoje foi um time meio misto, com o Labiá jogando ali. Uma pessoa que eu estranhei que voltou, que eu achava que já ia sair fora já nessa parada para a Copa do Mundo, foi o nosso protagonista, ele mesmo, Yuri Alberto. Porque ele falou antes da parada para a Copa do Mundo, né? Ele falou que já estava vendo uns outros times, provavelmente era um time italiano, porque ele foi tirar a cidadania italiana lá, né? Falando muito que já tinha acertado, meio que já tinha saído. Eu falei, mano, acho que tá na hora dele sair já. Mas hoje, pelo incrível que pareça, fez 2 gols. Mas vamos lá, vamos comentar sobre o jogo hoje. Hoje foi um jogo ali no começo, você viu que o Corinthians, no primeiro tempo, até no segundo tempo, no primeiro tempo, o Corinthians dominou o jogo, o Remo jogava mais pelo contra-ataque. Ali no começo teve um erro do Mateuzinho, que ele se chocou um pouco com o Hugo Souza, que quase saiu o gol do Remo. Quase não, né? Mais ou menos assim e tal. Mas hoje quem me jogou, que eu falo que jogou muito hoje, que eu não vinha, acho que foi o melhor jogo dele, pelo menos pelo Corinthians, na minha opinião, na minha visão, foi o nosso grandiosíssimo Caio César. Deu passe, fez gol, né? E o Yuri Alberto fez 2. O Yuri Alberto estranhei que tinha momentos que eu vi ele que estava muito retrancado. Tanto que o próprio Fernando Praz, os narradores ali que eu estava vendo o jogo, falou, né? Que o Fernando Diniz pediu para ele um pouco mais à frente. Porque teve momentos que eu vi que o Breno Bidon estava jogando mais na frente dele do que o próprio. Deixa eu ver aqui, tá gravando? Tá. É que eu tô vendo um tempinho ali. Do que o próprio Yuri Alberto. O Breno Bidon, parece que o Fernando Diniz fez umas mudanças nele, porque ele jogava um pouco mais retraído ali no. Um pouco mais de volante, às vezes tentando jogar um pouco igual o Gal, de mandar os passes deles ali que ele manja, mas eu vi que em muitos momentos ele estava à frente, até do próprio Yuri Alberto. Você vê o jogo aí, você pode reparar. E eu vejo algumas mudanças do Fernando Diniz já, algumas coisas. Eu não vejo aquele dinizismo antes dele, né? Que ele voltava a bola lá atrás pro goleiro, o jogo tava na frente, ele ia voltando, não. Vejo um time um pouco diferente, né? Igual aqueles outros. Acho que é porque ele foi pro Corinthians, achei que ele é um time grande, né? Não falando que os outros não sejam, mas acho que ele já falou algumas vezes que queria estar lá, como técnico do Corinthians. Mas se o Corinthians continuar jogando assim, eu acho que ele vai provavelmente ficar por muito tempo aí no Corinthians, só que ele se começar com aquele dinizismo dele, de querer ficar voltando a bola toda hora. Eu vi que ele voltou na bola no jogo, se eu não me engano, foi no segundo tempo e foi 2 vezes ainda. Não é mais aquele Diniz que, pelo menos por enquanto, né? Que volta o jogo todo. Você fala assim, daquela raiva que você fala assim, caralho, vamos perder, vai tomar um gol, né? O Corinthians hoje, apesar do Remo ser um time que está na zona de rebaixamento, um time, vamos falar, pequeno e tal, desde 94 sem jogar a Série A, eu achei que o Corinthians ia ganhar de 1-0 hoje. 1-0, aquele jogo feio. Falei, vai, né? Tá voltando. Se você ver os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, você vê que o Corinthians dá aquelas marrotadas, joga assim e tal. Mas hoje
foi um time que teve a base ali, manteve, passe, um time rápido, com o Caio César, jogou muito. Para mim ele foi o melhor do jogo hoje, foi Caio César. O André também, você vê, ele jogou um pouquinho melhor do que os últimos jogos. E eu vou te falar, hein, a zaga do Corinthians com o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique, cara, é uma mudança, né? Uma mudança. O André Ramalho, muitas vezes antes, ele dava umas. Você falava assim, mano, dava umas erradas feias. O próprio Kaká, que agora tá no. Ou tá no Vitória, ou tá no Atlético Paranaense, não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Kaká. Eu acho que tá no Vitória. Eu não lembro agora. É, tá no, tá no Vitória. Eu vi até esses tempos atrás que já tava com a proposta dele do Vitória comprar ele lá, porque ele já tá lá, acho que desde o começo do ano, né? Desde o começo do ano. Você vê que a zaga com o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, tipo assim, não sofre. Agora quando era o Kaká, o próprio Félix Torres, pelo amor de Deus, tava no Inter agora. Agora o Inter só falta levar o Pedro Raul, mas parece que ia levar, mas também não levou mais. Acho que eu não consegui ver certinho o que era, mas ele ia levar, mas não levou o Pedro Raul, né? Mas você vê que o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, a zaga ali é, mano, difícil. Só passa perrengue contra time quando é contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? Agora contra os outros times parece que é mais tranquilo, consegue se manter ali. Consegue, deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho aqui. Aí. Consegue se manter ali e tal. Hoje nós não tivemos o Raniel, eu acho que o Raniel estava machucado, machucou alguma coisa no treino, alguma coisa assim. Mas você vê que hoje foi um time mais toque rápido. O próprio, aquele segundo gol lá eu achei que estava impedido, mas foi um puta golaço. Começou com o Caio César, aí o Labiá fez aquele cruzamento e o Caio César acabou fazendo o gol, né, de cabeça. Mas foi um jogo hoje que um jogo hoje que o Corinthians se manteve seguro, fez o dele, fez o papel dele, foi jogando, cadenciando. Muitas vezes o Breno Bidon mais à frente, né? E uma coisa que eu estranho muito é que ele, às vezes o Breno Bidon tava no gol, tava quase muito próximo à área do time adversário. Muitas vezes até você via que o Yuri Alberto não tava voltando, né? Que o próprio Yuri Alberto tava mais atrás, mas aí o Diniz mandou ele ir pra frente, jogar lá na frente e fazer o gol dele. Foram 2 gols dele hoje, jogou muito, né? Mas o segundo tempo você vê que foi um time mais manteve ali e tal, foi um time mais equilibrado. Foi mantendo, né? O resultado, não fez grandes ataques, né? Só manteve ali, foi trocando passe para lá, passe para cá e aí depois o próprio André Carrillo entrou, foi um time, o Carrillo entrou no segundo tempo, foi o Carrillo, o Lingard, que eu parecia que tava um pouco mais gordo, não sei se eu vi errado, mas parecia que tava. Foi o Andileri, que pelo amor de Deus meteu aquela falta lá na lua, deixava o Mateuzinho bater. E hoje que eu vi também muito o Mateuzinho tava bastante cruzamento dentro da área, acho que foi 2 ou 3, bastante assim, né? Mas cruzou na área, né? Foi um time. O Corinthians hoje jogou seguro demais. Eu achei que ia ser 1-0 trancado, aquele jogo mais de boa, mas foi bem tranquilo. O primeiro tempo ali eu falo pra você que eu dormi um pouco, quase dormi um pouquinho, tava meio parado e tal, até os 20 minutos. Mas aí depois o time foi pegando a ideia, foi jogando. O Caio César só jogando muito, o Breno Bidon fazendo dele, o André dando uma proteção ali a mais. Eu acho que um dos jogos que eu vi que o André jogou, que o André mais jogou, né? Depois de tudo que aconteceu, que não lembro se foi o Milan ou se foi a Juventus, que quase tirou ele do Corinthians, né?
que ali eu acho que o Corinthians deveria ter vendido ele para pegar uma grana. Mas foi um time bem seguro, né? E vamos ver, né? O próximo jogo vai ser contra o... Acho que vai ser contra o Bahia. Eu acho que o Garro vai voltar, mas o Caio César jogou muito bem hoje. O time jogou muito bem, né? Porque eu vejo que com o Caio César, o Alan, o time ele vai um time mais rápido. Agora quando eu vejo que tá o Garro, o Carrillo também, é um time mais lento, só que você vê que tem uns passes, né? O próprio Garro manda uns passes muito bons, né? Mas hoje foi um jogo, Corinthians goleou, né? Goleou. Pode falar, é time pequeno, mas goleou, né? Então jogou muito bem. E é isso então, galera. Vai Corinthians, até a próxima. Eu me chamo Paulo, vou começar o canalzinho aqui do Corinthians. Esse é o primeiro vídeo do canal, então ele pode estar um pouco mais. Algumas coisas eu vou mudar, vou ajustar e vou atualizando durante o tempo, né? E o Memphis Depay, será que vai ficar? Vai ou não vai? Assim que resolver tudo isso aí sobre ele, eu vou fazer um vídeo sobre a minha opinião, o que eu acho, né? Mas vou falar um pouquinho aqui, né? Eu acho que 3 anos para ele é muito. Eu acho que deveria ser 1 ano, né? E um salário de no máximo 2 milhões, né? Porque eu vi o Marcelinho Carioca falando que ele deu no joelho dele, tá inchando. Então, é um cara que veio pro Corinthians, ajudou muito o Corinthians, só que ele vai ter muito. Vai ser igual Renato Augusto. Pode ser que seja igual ele, né? Jogue poucos jogos e ganha um salário astronômico, né? Mas hoje, o Corinthians jogou muito. Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Valeu, nação corintiana. Até mais.